Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui com a gente. Olá. Hoje o nosso mergulho é num momento assim de recomeço total. Vamos focar em Gênesis capítulo 9, sabe? Logo depois do dilúvio. Um capítulo fundamental, né? Marca uma virada. Exato. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando uns trechos das Bíblias de Estudo Holman e da Nova Almeida Atualizada, a NAA, que tem notas bem legais sobre Gênesis 9. E também vamos trazer umas ideias do Kenneth Kitchen, um egiptólogo e arqueólogo conhecido, sobre a confiabilidade histórica do Antigo Testamento. Isso, então a nossa missão é que é meio dupla, né? Primeiro, entender o que aconteceu ali em Gênesis 9, a aliança que Deus fez e tal. Certo. As novas regras para o mundo. E segundo, explorar como esses textos super antigos podem ou não se conectar com a história que a gente conhece por outros meios, tipo arqueologia. É um debate fascinante essa relação entre o texto e a história externa. Então, bora lá. O capítulo 9 já começa com Deus abençoando Noé e os filhos. E tem aquela frase que a gente já ouviu antes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Lembra Gênesis 1, né? Sim, é um eco claro. Mas é importante notar, o mundo não é mais o mesmo. É uma repetição do mandato, mas num cenário totalmente novo pós-dilúvio. Um mundo transformado. Exato. Então, Deus reafirma o plano, mas as coisas vão ter que se adaptar. Novas dinâmicas, novas permissões surgem aí. E uma dessas novas dinâmicas é na relação com os animais, né? O versículo 2 fala que o pavor e o temor dos humanos cairia sobre os bichos. O domínio humano parece que ganha uma nova camada, talvez mais severa, né? E logo depois, no versículo 3, vem a mudança na comida. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Isso é bem diferente da dieta original, que era só planta, né? Comparada à erva verde. Totalmente. É uma adaptação clara à nova realidade. O cardápio foi ampliado, digamos assim. Não é só dieta, reflete uma mudança na interação mesmo entre gente e bicho. Mas essa permissão para comer carne não é liberou geral, né? Tem uma regra importante no versículo 4. Fundamental. Não comer a carne com sua vida, isto é, com o seu sangue. Isso parece que conecta direto com o que vem depois, sobre a vida humana ser sagrada. Exatamente. Porque nos versículos 5 e 6, Deus diz que vai cobrar pelo sangue humano derramado. E aí vem aquela lei famosa: quem derramar o sangue do ser humano, pelo ser humano seu sangue será derramado. Forte isso. Muito. E a justificativa é teológica, no fundo, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. Isso eleva a vida humana a um outro patamar, sabe? Entendi. E a proibição do sangue tem alguma ligação mais profunda? Sim, total. Como as notas da Holman e outras bíblias de estudo apontam, isso está ligado à ideia, que aparece depois em Levítico, de que a vida está no sangue. Então não é só uma regra alimentar estranha. Ah, tá. É um princípio sobre o valor da vida. A vida é sagrada porque vem de Deus, e o sangue representa essa vida. Isso vai ser a base para muita coisa depois em termos de lei e ética. Faz sentido. E aí, seguindo no capítulo, a gente chega na aliança. A famosa aliança noaica. Isso, que a Roman chama de concerto e a NAA de aliança. E o legal é que não é só com Noé, a família dele. Não mesmo. É com os descendentes e, olha que interessante, com todo ser vivente. Todos os animais também. É universal. E a promessa é gigantesca. Nunca mais destruir tudo com um dilúvio. Uma promessa unilateral de Deus. Diferente de outras alianças depois, essa não depende da obediência humana para valer. É pura graça. E o sinal dessa promessa é O arco-íris. o arco nas nuvens. Algumas interpretações, como a Nath menciona, sugerem que pode ser um símbolo de um arco de guerra que Deus pendurou, tipo, depois das armas. Que bonito isso. Um sinal de paz. Exato. Uma declaração de paz divina para o mundo recém-saído do julgamento. Só que o capítulo não acaba nesse clima de paz universal, né? Pois é, a Bíblia raramente foge da complexidade humana. Total. Aí vem a história de Noé plantando uma vinha, bebendo vinho, ficando bêbado e... Nu na tenda dele. É uma cena bem humana, né? Mesmo o herói do dilúvio tem suas fragilidades. E aí entra o Cam,
Um dos filhos, ele vê o pai nu e, em vez de resolver a situação discretamente, vai fofocar para os irmãos, Sem e Jafé. E a atitude dos irmãos é o completo oposto, né? Eles pegam uma capa, entram de costas para não ver a nudez e cobrem o pai. Mostra respeito. Aqui a coisa fica bem desconfortável, né? O que exatamente foi o erro do Cam? Só ver ou teve mais coisa? É debatido. Ver a nudez do pai já era considerado uma falta de respeito enorme na época. Mas o texto foca na ação dele. Ele não só viu, como espalhou a vergonha do pai. Faltou com a honra filial. Entendi. A ênfase está na falta de respeito e na divulgação. Exato. Comparado com a atitude respeitosa e protetora dos outros dois. E a reação do Noé quando acorda e descobre? É pesada. Pesadíssima. E curiosa, porque ele não amaldiçoou o Cam diretamente. Pois é. Ele amaldiçoa Canaã, o filho de Cã. Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Por que um neto? Essa é uma das grandes perguntas do texto. Não tem uma explicação clara ali no capítulo. E é super importante a gente lembrar, como as notas da Ná alertam, que essa passagem foi usada de forma horrível para justificar escravidão e racismo depois. Sim, terrível. Uma distorção completa. Dentro da narrativa de Gênesis, a maldição sobre Canaã parece funcionar mais como um prenúncio dos conflitos futuros entre israelitas descendentes de Sem e os cananeus. Ah, tá. Uma espécie de foreshadowing narrativo. Algo assim. Mas a escolha específica de Canaã e não Cã continua sendo um ponto meio obscuro, talvez refletindo tensões tribais posteriores que o autor bíblico conhecia. Essa conexão entre a narrativa e o contexto histórico nos leva direto para a segunda parte da nossa conversa, o trabalho do Kenneth Kitchen. Estão mergulhados na realidade histórica do Antigo Oriente Próximo. Como assim? Ele diz que se a gente cruzar as informações da Bíblia com o que a arqueologia encontra, com textos de outros povos, tipo egípcios, mesopotâmicos, a gente acha muitas correspondências. Não é para provar a Bíblia, mas para mostrar que ela não foi escrita num vácuo, sabe? Entendi. Faz sentido para coisas mais recentes, talvez. Mas e para os relatos mais antigos de Gênesis, tipo a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó? Muita gente acha que isso é lenda pura. Então, Kitchen aponta paralelos bem específicos, mesmo para essa época, lá para o segundo milênio antes de Cristo. Por exemplo, os arquivos de Mari, lá na Síria. Já ouvi falar. Eles mostram um estilo de vida seminômade, nomes parecidos com os bíblicos, costumes sociais tipo questões de herança, adoção, que batem muito com o que a gente lê em Gênesis. Não prova que Abraão existiu, mas mostra que o cenário é realista para a época. Exatamente. O tipo de vida, os costumes descritos em Gênesis se encaixam naquele período e lugar, e não em outros. Outro exemplo clássico que ele usa é o preço de José vendido como escravo. 20 ciclos de prata. Isso. Esse preço bate certinho com o preço médio de escravos na época que Gênesis descreve, século XVIII a.C., segundo outros documentos. Em outras épocas, o preço era diferente. São detalhes assim que sugerem que quem escreveu conhecia aquele tempo. Uau, que detalhe! E conforme a gente avança no tempo bíblico, tipo êxodo, conquista, monarquia, as evidências de fora aumentam. Aumentam bastante. Para o período do Êxodo, por exemplo, tem a menção em Êxodo 1 das cidades de Pitom e Ramessés, que Ramsés II realmente construiu no delta do Nilo no século 13 a.C. Certo. E tem a estela de Merneptah, de mais ou menos 1207 a.C., que fala: Israel está devastado. É a primeira vez que o nome Israel aparece fora da Bíblia, mostrando que já existia um povo com esse nome em Canaã naquela época. É um marco. Nossa, isso é importante mesmo. E para a monarquia, aí fica mais claro ainda. A estela de Tel Dan, achada nos anos 90, menciona a casa de Davi, confirmando a dinastia logo depois do tempo dele. Que descoberta. Tem a inscrição do faraó Sisaque, que confirma a campanha militar dele contra Judá, como está em Reis. E os registros assírios e babilônicos estão cheios de nomes de reis de Israel e Judá. Onri, Acabe, Jeú, Ezequias. Nossa, muitos. E descrevem eventos que a Bíblia também narra, tipo batalhas, a queda de Samaria, a queda de Jerusalém. É como se a gente achasse os registros dos vizinhos
confirmando a história da nossa família, sabe? Entendi. É uma corroboração externa impressionante. Mas e o texto em si? A gente pode confiar que o que a gente lê hoje é parecido com o original depois de tanto tempo? Ótima pergunta. E aí entram os manuscritos do Mar Morto. Eles foram uma descoberta sensacional para isso. Por quê? Porque encontraram cópias de livros bíblicos, tipo um rolo de Isaías inteiro, que são de antes de Cristo, lá do século 2 ou 1 antes de Cristo, e quando compararam com o texto hebraico que a gente usava, o texto massorético, que é bem mais recente, tipo do ano 1000 depois de Cristo, E aí? eram muito diferentes. Quase nada. A semelhança era espantosa. Mostrou que o texto foi copiado com um cuidado absurdo por mais de 1000 anos. Claro, tem pequenas diferenças, variantes, mas a essência do texto foi preservada de forma incrível. Puxa, isso dá uma segurança grande sobre a transmissão do texto. Dá sim, mostra um processo de cópia muito fiel. Entendi. Então, o argumento de gente como Kitchen não é bem provar milagres com arqueologia, Não, de forma alguma. mas sim mostrar que as histórias da Bíblia não são contos de fadas fora do tempo. Elas parecem ter raízes bem fincadas num chão histórico real, com lugares, costumes, pessoas e eventos que deixaram outras marcas por aí. E que o texto em si foi passado adiante com muito cuidado. É isso. Exatamente essa linha. A força do argumento está na convergência das evidências. A narrativa bíblica conversa com o mundo real da época de um jeito que seria difícil inventar séculos depois. A arqueologia não prova fé, mas dá um cenário histórico bem plausível para as histórias. Certo. Então, o que fica disso tudo pra gente? A gente passou pelo mundo depois do dilúvio, em Gênesis 9, viu a aliança de Deus com o sinal do arco-íris, as novas regras para a vida? A santidade da vida ligada à imagem de Deus. Isso. Mas também vimos a sombra da falha humana ali com Noé e Cã e a maldição sobre Canaã. Sim, as tensões e complexidades. E aí a gente viu como tem gente que busca conectar essas narrativas tão antigas com a história, usando pistas da arqueologia, de outros textos. Acho que entender essas histórias, tanto o que elas dizem, quanto esse debate sobre o contexto delas, enriquece muito a leitura, né? Abre uma janela para o passado. Com certeza. E talvez, sabe, um pensamento para a gente levar daqui, que vem direto de Gênesis 9, Qual? aquela justificativa para a vida ser sagrada. Porque somos feitos à imagem de Deus. Se a gente parar para pensar a sério nisso, o que significa carregar essa imagem divina, mesmo a gente sendo tão falho, tão complexo, será que refletir sobre isso não mudaria o jeito como a gente valoriza as pessoas, como a gente lida com conflitos hoje, mesmo fora do contexto religioso, sabe? Nossa, boa pergunta. É uma ideia que ecoa desde lá, daquele mundo recomeçando até hoje, né? Fica aí pra gente pensar.